como o sábio. E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento de Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá o que fazer? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder. Quem lhe dará a entender? Eclesiastes 8, verso 1 ao 7. Deixa Jesus encher tua vida do seu espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás do modo como a Bíblia diz. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, vem e canta com toda a alegria do teu coração. Renda tudo a Ele, tenha a salvação. A Ele dá tuas tristezas, desilusões e tua cruz. Tudo entrega hoje em nome de Jesus. Oh Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Deixa Jesus encher tua vida do seu espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás do modo como a Bíblia diz. E andarás do modo como a Bíblia diz. E andarás do modo como a Bíblia diz. Quem de fato é o homem inteligente? O homem, ele nasce, cresce, durante sua vida faz muitas descobertas. Ele governa, reina e começa a se jactanciar em sua inteligência. Mas quem verdadeiramente diante de Deus é o homem intelectual?
Ele governa reinos, estados, países. Ele governa sobre os animais. Ele se torna cientista. Ele se torna arqueólogo. Ele se torna intelectual. Ele se torna doutor em divindade. Cada dia mais o homem busca por conhecimento, em busca de inteligência. E cada dia mais ele se envaidece pensando que ele é inteligente. E muitos dizem em dito popular: ele é o cara, o único, ele é o especial. O homem tem sido muito intelectual. Intelectual é inteligente. Sem dúvida alguma, esta é a era mais inteligente que já existiu desde o início da humanidade. Nunca tivemos tantas instruções. Nunca tivemos pessoas tão inteligentes, tão bem instruídas, tão dotadas de conhecimento como temos hoje. O homem é muito intelectual, muito inteligente, ao seu ver. Mas eis aí o grande problema, meu amigo ouvinte. Ele vai ficando tão inteligente que ele começa a andar, como disse o sábio Salomão no livro de Provérbios. Ele começa a se estribar. A Bíblia diz: não se estribe em seu próprio entendimento. Ele começa a caminhar pela sua habilidade, pelo seu próprio conhecimento. E todas as vezes que o homem começa a caminhar, ou seja, a se estribar em seus próprios entendimentos, algo vai mal. Algo sai do lugar. Parece que as coisas começam a se desencarrilharem. E aí você vê que Deus criou este lindo planeta Terra. E você vê que Deus criou o espaço, criou as estrelas, o Sol, a Lua, todo o universo, toda a galáxia. E você vê que Deus criou a imensidão do planeta Terra. E você percebe a beleza da natureza. E aí você olha para a natureza e observa a perfeição de Deus na natureza. E você vê os fósseis pré-históricos que estiveram ali na criação. E você vê os animais milenares. Você vê os pássaros. Você vê a beleza da natureza. A vegetação, as árvores, as frutas, os grãos, o trigo. Você vê então os lírios. E aí você vê então o grande homem de Deus, Salomão. Ele até fala dos lírios. E se torna quase que claro que tem um sentido espiritual, tudo apontando para Cristo e a sua igreja. Mas você vê o grande sábio Salomão até mesmo falando quase que em linguagem poética sobre os lírios. E ele disse que Deus disse: eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. E você começa a ver o linguajar de Deus, expressado em sua palavra, falando da rosa de Saron, lírio dos vales entre espinhos, falando da macieira. E você vê Deus falando em Gênesis 1 da sua linda criação, terras, céus,
água. Você vê em Apocalipse 5 também a expressão da beleza da criação de Deus. E tudo que estava debaixo das águas adoraram ao Senhor. Em cima nos céus também adoraram ao Senhor. E você também encontra nos Salmos, conhecidos Salmos de Davi. Você encontra Davi falando da beleza da natureza e a maneira como Deus é glorificado em sua natureza. Observe o paralelo da beleza da criação, da natureza de Deus, com a inteligência do homem. E você tem no Salmo de número 149, Deus pedindo louvor através de seu servo Davi, dizendo: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o louvor na congregação dos santos. E você vai observando a maneira como o louvor de Deus, ele vem através da própria natureza. E a Bíblia disse, 148, verso 2, louvai-o todos os seus anjos, louvai os seus exércitos, sol e lua, louvai-o. Louvai os céus dos céus e águas que estão sobre os céus, que nada mais são do que chuvas. E o salmista diz, as águas dos céus, que estão escondidas nas nuvens, elas também louvam ao Senhor. E quando a chuva cai, o Senhor é louvado. E quando o sol nasce, o Senhor é louvado. Salmo 148, verso 3. E quando a lua aparece, o Senhor, ele é louvado. E a Bíblia disse que louvem o nome do Senhor, pois mandou e foram criados. E a Bíblia nos disse no verso 7 do 148 dos Salmos de Davi, louvai ao Senhor desde a terra, vós, baleias, digamos, peixes, todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso que executa sua palavra, montes, até os montes louvam ao Senhor, outeiros, árvores frutíferas, todos os cedros, até as feras selvagens, todos os gados, répteis, aves voadoras. E a Bíblia disse que até rapazes, donzelas, velhos, crianças, a Bíblia disse que todos louvem ao Senhor, pois só o seu nome é exaltado e a sua glória está sobre a terra e os céus. E nós vamos vendo, amigo ouvinte, que realmente há um encanto, há uma beleza na criação de Deus, que Deus fez, criou e colocou sobre domínio do ser humano que se acha intelectual, inteligente. O homem é tão inteligente, mas tão inteligente, que se cumpre nesta era, neste homem, nestes 2 últimos séculos, 20 e 21, você começa a perceber que se cumpre neles a evolução científica profetizada pelo profeta Daniel. E temos o profeta Daniel falando que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. A Bíblia disse que muitos correriam de um lado para o outro. A Bíblia disse, e isso seria no fim do tempo, de uma parte para outra, de uma nação para outra, de uma investigação, de uma descoberta para outra, e a ciência se multiplicaria. E nós encontramos que ao multiplicar da ciência, o homem foi se tornando cheio de descobertas, foi se tornando um homem intelectual, ou seja, inteligente. E você vai vendo que dia após dia, ele foi se envaidecendo, ele chegou à era da grande globalização.
a era da informática. Ele chegou hoje à era do conhecimento tecnológico, como nunca existiu antes. Chegou a era do transplante de órgãos, da transfusão. Chegaram a grande era científica. E você encontra, meu amigo ouvinte, que tudo isso tem servido para o homem se estribar, andar pelo seu próprio conhecimento. Mas, na verdade, o homem tem tido tanto conhecimento que ele está com o seu grande conhecimento intelectual das coisas destruindo o seu país de habitação, destruindo o seu planeta. Ele, em sua grande inteligência, está destruindo a si mesmo. Em sua grande inteligência, ele está, agora mesmo, meu amigo ouvinte, acabando com a sua própria alma e não percebe. Ele está sendo asfixiado dentro deste globo terrestre. Ele mesmo está asfixiando ele mesmo. O homem está destruindo o homem. O homem está destruindo tudo aquilo que Deus criou. E a Bíblia diz que todo aquele que destrói o que Deus criou também será destruído. E aí você tem o homem inteligente, que Deus o criou, nasceu, cresceu e durante sua vida fez muitas descobertas. Foram muitas as evoluções. O homem governou, reinou, mas provou para Deus, para a natureza, que é um péssimo governador, que é um péssimo rei, porque ele tem reinado sobre esse planeta, mas provou ser um péssimo rei. E mesmo assim ele se vangloria de sua inteligência para governar, mas tem governado mal. Ele pensa que ter capacidade de ir à lua é uma grande inteligência. Ele pensa que conseguir tantas descobertas para tratar enfermidades, isso é motivo de vangloriar em sua própria inteligência. Mas, na verdade, o homem vai matando a si mesmo dia após dia. Ele pensa que é inteligente, ele pensa que é intelectual, porque evoluiu, porque construíram casas, edificaram prédios, fizeram suntuosos templos. Ele pensa que é inteligente por causa dos seus projetos arquitetônicos, seus grandes monumentos. Ele pensa ser um homem intelectual, um homem inteligente, um homem sábio, porque então descobriu o avião e o aperfeiçoou, e o evoluiu, e chegou a jato, e a foguete espacial, e a estação espacial, e chegou a era astronauta, e ele pensa que ele é intelectual e inteligente. Mas aí está o grande problema. Ele está andando pela sua própria inteligência, pela sua própria sabedoria. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, que esta sabedoria do homem, esta grande era científica, esta sabedoria intelectual, a Bíblia diz que ela é uma loucura. E Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E aí você vê esta grande era. E a Bíblia disse, a palavra da cruz se torna loucura hoje para os grandes intelectuais, para os grandes inteligentes. A palavra da cruz, a palavra do sofrimento, a palavra sangrenta, a palavra da renúncia, a palavra das muitas lágrimas, a palavra da angústia, a palavra da renúncia, do toma a sua cruz, renuncia ao mundo e venha após mim. Ela se torna loucura para essa grande era tecnológica, inteligente. A palavra da santidade hoje, santidade bíblica, santidade do Senhor, ela se torna uma grande loucura hoje, meu amigo ouvinte, para esta geração que
estão se estribando, caminhando sobre o seu próprio conhecimento. A palavra, o evangelho da Bíblia, ele é obsoleto, ultrapassado, ignorado. E quantos poderiam nos ouvir pregar a santidade de Deus, o caminho para o céu, o caminho para a salvação? Quantos poderiam nos ouvir e dizer, pastor ultrapassado? Quantos poderiam nos ouvir dizer, evangelho ultrapassado? Porque essa palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, Paulo nos disse, é o poder de Deus. E aí disse, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. São tão sábios este mundo moderno? São tão sábios os nossos atalaias modernos? São tão sábias as nossas igrejas? São tão sábios os nossos governantes? São tão bem gabaritados? Mas quando se deparam com a grande sabedoria de Deus, a refutam como loucura. E a Bíblia nos disse, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. 1 Coríntios 1, verso 19. Aniquilarei, desfarei completamente um dia a inteligência dos inteligentes. E aí eu pergunto em nossa meditação, quem na verdade é o homem inteligente? Quem na verdade é a moça inteligente? Seria o homem inteligente aquele homem cursado? Seria o homem inteligente aquele homem bacharelado, aquele homem cheio das suas graduações? Seria o homem inteligente aquele homem bem instruído nas coisas humanas? O homem bem instruído na letra? Seria o homem inteligente, meu amigo ouvinte? O verdadeiro homem inteligente, aquele de muitas descobertas. Descobre aqui, descobre ali. Você é muito inteligente para andar com Deus. A sua inteligência é esterco para o Senhor. E na verdade Deus confunde as coisas grandes. Ele aniquila a inteligência dos inteligentes. E aí a Bíblia disse, aonde está o sábio? Aonde está o inteligente? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É a Bíblia que diz, meu amigo. O mundo está louco. É a Bíblia que diz. A ciência está louca. É a Bíblia que diz. A inteligência dos inteligentes serão aniquilada. É a Bíblia que diz. Não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Eles estudam os átomos. Eles estudam a técnica de ressurreição para um futuro próximo, falando da criogenia humana. Eles estudam o transplante de células, de órgãos. Eles estudam vários métodos, várias coisas na área científica, na área humana. É estudado as células-troncos. É estudado tantas coisas, meus amigos ouvintes. Mas tantas coisas que se você às vezes soubesse, você ficaria como que louco. Você pensaria, aonde está indo o homem? O homem quer ser Deus? Mais sábio do que Deus? E aí você vê a Bíblia dizendo que, mesmo nessas coisas tão profundas, científicas, a Bíblia diz que o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, porque a inteligência humana não revela a Deus. Aprove a Deus salvar os crentes, diz a Bíblia, pela loucura da pregação. A pregação é uma loucura. Às vezes, se for olhada pelo olhar humano, científico, ela é cheia de controvérsias. Choca com a ciência, choca com a razão, às vezes até com a medicina. A medicina desengana. Porém, a loucura da pregação dá esperança. A medicina dá caso perdido. A inteligência dá caso perdido. Mas a loucura da pregação do Evangelho dá nova esperança. Às vezes, a inteligente, chamada inteligente sociedade, que às vezes de inteligente, diante de Deus, passa a não ter nada.
As suas escolhas mostram o quanto é inteligente a sociedade. Os governantes que são colocados para governar, isso mostra a inteligência do povo. Os obreiros que são elegidos para pastorear, isso mostra que tipo de inteligência tem o povo. A Bíblia fala da inteligência, mas a inteligência divina. Você precisa sim de uma inteligência humana? Claro que precisamos. É uma era de grande intelectualidade, mas aonde está a sabedoria de Deus? Porque a sabedoria humana, diz a Bíblia, não conheceu a Deus. E Deus salvou os crentes, os que creem em Deus, os que creem em toda a palavra, pela loucura da pregação. Porque os judeus, a Bíblia diz, pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. E assim está o mundo, buscando sabedoria e sabedoria. Mas Paulo diz, porém nós pregamos Cristo ressuscitado, que contradiz toda a sabedoria humana. Até hoje os judeus não acreditam que Cristo ressuscitou. Eles queriam definir as coisas por estudos científicos, por razões, equações, quem roubou o corpo, aonde o esconderam. Eles pensam que é um dito até hoje, corre-se o dito em Jerusalém, para muitos que ele não ressuscitou. Foi roubado, os discípulos roubaram o seu corpo. Mas Paulo disse, nós pregamos essa coisa que contraria a ciência. Cristo, ao terceiro dia, ressuscitou. E é mais inteligente quem diz Jesus ressuscitou do que quem diz roubaram-lhe o seu corpo. É mais inteligente quem disse Jesus é o Deus eterno do que quem diz ele foi apenas um profeta como tantos outros. E a Bíblia diz, é escândalo para os judeus, é loucura para os gregos dizer que Jesus ressuscitou, mas para os chamados, eleitos, predestinados, tanto dentro da Judéia, tanto quanto no meio dos gregos, quando pregamos-lhes a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, eles então recebem, e o poder, a sabedoria de Deus se torna loucura, loucura para os que rejeitam. Mas a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Mas Deus tem loucura sim, o Evangelho é uma loucura para essa geração moderna. Arrebatamento é loucura para essa geração moderna. Falar em transformação de vidas, em santidade, em caráter, é loucura em uma geração moderna como esta. Tudo tem se tornado uma loucura. Mas a Bíblia nos diz que a loucura de Deus é mais forte do que a sabedoria dos homens. E às vezes eles dizem, esses crentes, esses pregadores, eles são fracos. E é uma fraqueza de inteligência, é uma fraqueza de personalidade pregar determinadas coisas. Mas lembre que essa é a fraqueza de Deus, e é mais forte do que os homens. E a Bíblia nos diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Portanto, quem é o homem inteligente? Inteligente é você que reconhece que tens uma alma. Inteligente é você que descobriu, não por equações, descobriu, não por provas científicas, que a vida não termina em uma sepultura. Inteligente é você que descobriu que você deve ter vindo de algum lugar e deve voltar para aquele lugar novamente. Inteligente é você que descobriu que há uma missão, há um propósito em sua vida, há um porquê você está aqui. Inteligente é você que entendeu que você não pode viver como um animal, como um bicho, não pode viver como um ser irracional. Quando eu digo um ser irracional, eu quero dizer, um irracional não percebe que está nu. Um irracional não percebe que está fazendo necessidades em qualquer lugar. Um irracional não percebe que está cruzando espécie em qualquer lugar, em praça pública,
estão acasalando em praça pública. Um irracional, para ele todo lugar é lugar para acasalar. Todo lugar é lugar para fazer as suas necessidades. Um irracional, ele foi feito sem alma. Ele não tem razão, ele não sabe raciocinar. Ele não pensa em pudor, ele não tem constrangimento, ele não tem vergonha. Portanto, inteligente é você que é racional. Mas não só racional humanamente falando, racional espiritualmente. O mundo está assim, os homens estão assim, vivendo como seres irracionais. É a mesma coisa, você pode ver, anda um pouquinho nas ruas da cidade, eles estão acasalando-se nas praças, acasalando-se nas esquinas, vivendo como seres, animais irracionais. E às vezes se dizem ser intelectuais. Alguns são advogados. Outros, às vezes, são promotores. Alguns estão fazendo faculdade. Uns estudam os astros, outros estudam as partículas, outros estudam direitos, outros estudam... São tantas coisas. Eles estão estudando, são inteligentes, intelectuais. Vão te dar razão para tudo, vão justificar tudo, vão provar tudo historicamente. É assim, são intelectuais, inteligentes, mas são irracionais. Se não fossem racionais, não agiam como estão agindo. Se não fossem racionais, não andariam pelas ruas como estão andando. Se não fossem racionais, não falariam em nome de Deus com a boca tão suja igual estão usando. Se não fossem racionais, não diziam ser cheios do Espírito Santo quando seu corpo mostra o quanto do mundo está dentro de você. Seu corpo mostra o que tem no seu coração. Sua roupa mostra o que tem no seu coração. Sua música mostra o que tem no seu coração. Suas palavras mostram o que tem no seu coração. E você se julga inteligente. Não parece. Estamos vivendo em uma grande era intelectual. Mas quem verdadeiramente são os intelectuais, os inteligentes? Inteligente é você, que já entendeu que não resta mais esperança para este mundo. Não resta mais, porque o Deus desta era maligna já está governando. Inteligente é você que descobriu que a única esperança está em Cristo, está na palavra. Inteligente é você que já entendeu que você depende de Deus para a sua salvação, depende de Deus para a sua felicidade conjugal, depende de Deus para a sua criação de filhos. Inteligente é você que descobriu que soltando seus filhos, soltando a sua vida. Inteligente é você que descobriu que abrindo as portas do mundo para a igreja, você não estará salvando os jovens, mas estará complicando-os. Estará danificando a vida moral, a vida conjugal, a vida espiritual deles. Inteligente é você que tem visto a santidade na palavra e voltado à palavra. Todas as vezes que o homem se julga inteligente no ponto de vista humano e anda sobre os seus próprios entendimentos, algo anda mal. E eu poderia dizer nessa tarde, algo anda mal, meus ouvintes. Algo anda mal em algum lugar. A sociedade anda mal, as igrejas andam mal, os lares andam mal, os programas de televisão andam mal, os entretenimentos da internet andam mal, os colégios, a educação anda mal. Algo anda mal, porque alguém está estribando em seu próprio entendimento, tomando decisões em seu próprio entendimento. Algo anda mal. Alguém tem que perceber que algo anda mal. Quando Israel estava no Egito, alguém teve que perceber que algo andava mal. E ali você encontra Arão e Joquebede, os pais de Moisés, o libertador de Israel. Ali você encontra Arão chegando todos os dias do trabalho com as costas surradas, marcadas, feridas, sangrando. E ele chegava em seu lar e às vezes nem tinha vontade de comer. Ele sabia que algo andava mal lá fora. Sua mulher estava dentro de casa. Ele estava lá fora. Chegava ferido. Eu posso ver Joquebede em uma inferência, uma ilustração. Ela banhando os ferimentos de Arão.
e dizendo: querido, até quando vamos ser escravos? Estamos precisando de mais Joquebede, que virem para os seus maridos e diga: até quando vamos ser refém dessa sociedade perdida? Até quando vamos ser refém deste meio de governar? Até quando vamos ser refém desta vida de pecado? Refém dos nossos próprios desejos? Até quando vamos ser refém desta vida tão difícil? Refém dos nossos próprios erros? Refém das nossas próprias fraquezas? Querido, quando virá o nosso Moisés? Quando virá o nosso libertador? Assim clamava Joquebede, e Arão dizia: eu não vou comer essa noite, eu vou orar. E ele entrava para o seu quarto e ia orar. E Arão e Joquebede oravam e dizia: Deus, envia-nos o nosso libertador. Deus, envia-nos o nosso perdão. Deus, envia-nos aquilo que nos tirará dessa escravidão egípcia. Deus, envia o nosso descanso. Deus, envia aquilo que alivia a nossa alma. Deus, envia o nosso refrigério. Clamavam. Alguém tem que clamar. Alguém tem que chorar. Alguém tem que estar percebendo que algo anda mal, porque os homens andam pelo seu próprio entendimento. Os líderes pregam pelo seu próprio entendimento, e se cumpre 1 Timóteo 4, o Espírito expressamente diz: nos últimos dias muitos se apostatarão da sã doutrina, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, e amontoarão para si doutores, doutrinadores, teólogos, ensinadores, mestres, segundo a sua própria concupiscência, segundo o seu próprio desejo próprio, seu desejo forte. E você encontra essa era, a grande era intelectual, era dos doutores e doutrinadores, dos seus desejos próprios, dos seus próprios entendimentos, estão se estribando em seus próprios entendimentos. Estão trazendo as pessoas à igreja pelo seu próprio entendimento, batizando-as pelo seu próprio entendimento, ensinando-as o caminho do céu, mas pelo seu próprio entendimento. E a Bíblia diz: não estribe em seus próprios entendimentos. Algo anda mal. Arão e Joquebede perceberam. Aonde está um Arão agora? Aonde está Joquebede agora, que já percebeu que algo anda mal? Mal dentro do lar, mal dentro das igrejas, mal dentro das escolas, mal no governo do país. Algo anda mal. Arão e Joquebede choravam, oravam, clamavam e diziam: Deus, algo anda mal. E aquele casal que clamava, o libertador veio por eles. Arão e Joquebede, pai e mãe de Moisés, por aqueles que clamavam e percebiam que algo vinha mal, o reavivamento, o libertador, o Moisés, o prometido, o que tinha o poder da palavra falada, falava e moscas vinham à existência, pragas vinham à existência. Moisés, o que tocava o mar vermelho e ele se abria, o ministério sobrenatural de Deus veio através daquele que clamava e pedia e dizia que algo andava mal em algum lugar. Por Arão e Joquebede veio a libertação. Por você que clama, virá a libertação. Deus te abençoou, em nome de Jesus Cristo.